Salmo de número 4, versículo 3, diz assim a palavra de Deus: Ó homens, até quando vocês converterão a minha glória em vergonha? Até quando vocês amarão a vaidade e buscareis a mentira? Então aqui nós temos 3 perguntas de Deus para você. A primeira pergunta que Deus faz é essa: Ó homens, até quando vocês converterão a minha glória em vergonha? Que vergonha é essa que Deus está falando? Vamos estar lendo então essa passagem num versículo aqui da Bíblia Católica, edição pastoral aprovada pelo Vaticano, em Isaías capítulo 42, versículo 17. Você pode acompanhar na sua Bíblia, que diz assim: Recuarão, cobertos de vergonha, aqueles que confiam nas imagens e dizem às estátuas: vocês são nossos deuses. Deus então fala que as imagens são esta vergonha. Mas será que é isso mesmo? Vamos estar lendo mais um versículo aqui mesmo em Isaías capítulo 44, no versículo 11, que Deus fala assim: Vejam, os seus devotos são todos enganados, porque os escultores não são mais que homens, que eles todos se reúnam para comparecer, ficarão apavorados e envergonhados. Então Deus está dizendo que todos os devotos de imagens ficarão apavorados e envergonhados. E Deus perguntou: homens, até quando vocês vão continuar convertendo a minha glória em vergonha? Então essa é a primeira pergunta de Deus. E Deus também falou da sua glória. Ele falou: até quando vocês vão continuar convertendo a minha glória nesta infâmia, nessa vergonha? Em Isaías mesmo, no capítulo 42, versículo 8, o Senhor falou assim: Eu sou o Senhor, este é o meu nome, eu não vou dar a outro a minha glória, e nem vou dar a outro o meu louvor para os homens. Então Deus está falando o seguinte aqui, que Ele não divide nem a glória e nem o louvor dEle. Então nós não podemos fazer nenhuma espécie de festa que se diga festa em louvor a santos, como é feito muito nos hoje de dia, porque Deus está dizendo aqui que Ele não divide nem a glória dEle e nem o louvor. No livro de Amós, profeta Amós, lá no Antigo Testamento, capítulo 5, no versículo 21, diz assim: Eu detesto e desprezo a festa de vocês, tenho horror dessas reuniões. Então Deus está tanto falando que Ele despreza como Ele detesta. Também diz no versículo 22 aqui na Bíblia, aprovada pelo Vaticano, fala assim: Ainda que vocês me ofereçam sacrifícios, suas ofertas não me agradarão, nem olharei para suas oferendas gordas. Longe de mim o barulho de seus cânticos, nem quero ouvir a música das suas liras. Então Deus fala aqui da lira, que é um instrumento que, por mais que saia um louvor bonito, um louvor que pareça agradável, Deus está falando assim: eu não recebo, eu nem quero ouvir. Por quê? Porque Ele não divide a glória dEle. E Deus também fez uma segunda pergunta lá no Salmo de número 4, no versículo 3, que Deus falou assim: até quando vocês amarão a vaidade? Então será que Deus está falando aqui na vaidade, no sentido de se vestir bem, de querer ser uma pessoa bem vestida, bem arrumada? Será que é isso? Vamos estar lendo essa passagem lá no livro de Isaías, no capítulo 44, no versículo 9. Deus fala assim: Todos os fabricantes de imagens são vaidade, e suas coisas favoritas não têm valor. Seus devotos nada veem e nem conhecem. Por isso acabam sendo enganados. Quem formaria um Deus ou fundiria uma imagem, senão para conseguir alguma vantagem? Então aqui é Deus falando que os fabricantes de imagens são vaidades, pois eles estão fazendo imagens para conseguir vantagens. E que vantagem que é essa que eles estão querendo? Eu gostaria de ler isso aqui num livro que só tem somente na Bíblia Católica, no livro de Sabedoria. Vamos estar lendo aqui, Sabedoria, capítulo 15, no versículo 10 até o 13, em que Deus está dizendo assim: a mente dele, ou seja, daquele homem que faz a imagem, a mente dele é pura cinza, sua esperança é mais desprezível do que a terra, e sua vida vale menos que a vida do barro, porque não reconhece aquele que o fez, e lhe infundiu uma alma ativa, e lhe inspirou o sopro de vida. O oleiro considera a nossa vida como um jogo e a existência como um negócio lucrativo. Ele diz: é preciso tirar proveito de tudo, até mesmo do mal.
né? Então aqui a palavra de Deus fala no livro de Sabedoria, capítulo 15, no versículo de 10 até 13, que o oleiro, aquele homem que mexe ali com barro e faz imagens, que faz ali os ídolos, ele diz que a nossa vida é um negócio, e ele fala: é preciso tirar vantagens, tirar lucro até mesmo do mal, né? Então aqui nós vemos que a imagem é algo mal, que a imagem não é algo do agrado de Deus, mas pelo contrário, é algo mal, como disse a palavra. Mas será que isso se confirma no Novo Testamento, né? Porque tem gente por aí que diz que aqui essas palavras que eu estou lendo somente o Antigo Testamento, e falam que o Novo Testamento mudou, né? Então vamos ler na carta de Paulo, né? Lá no Novo Testamento, Paulo escreveu uma carta a um jovem pastor chamado Tito, né? E nós vamos ler nessa carta então a Tito, capítulo 1, versículo 11, que Paulo escreveu assim: é preciso fazer com que eles se calem. Eles quem? Essas pessoas que fazem imagens, essas pessoas que estão dizendo que se deve venerar e adorar imagens. Então a palavra fala: é preciso fazer com que eles se calem, porque estão pervertendo famílias inteiras, ensinando o que não devem, né, com a intenção vergonhosa de ganhar dinheiro, né? Então Deus fala novamente dessa vergonha, porque eles estão com essa intenção vergonhosa, e Deus insiste, e a palavra se confirma no Novo Testamento, pois a palavra de Deus, ela jamais muda e jamais mudará, né? E também Deus fez uma terceira pergunta, que é exatamente essa, lá no Salmo número 4, versículo 3, que Deus falou assim no finalzinho: e amareis a mentira? Ou seja, Deus está perguntando assim: até quando vocês vão estar amando a mentira, né? O Senhor Jesus, claro que no Novo Testamento, ele falou assim lá em João capítulo 8, no versículo 44, você pode consultar na sua Bíblia depois. Jesus falou assim, nesse versículo, que o diabo, ele é o pai da mentira. Já no livro do Apocalipse, capítulo 21, no versículo 8, a palavra de Deus fala assim, que aqueles que cometem e amam a mentira, eles serão condenados, né? Mas será que Deus somente fala mentira no ato de estar ali falsificando a verdade, de não estar falando a verdade, né? Vamos estar lendo isso. Você pode abrir na sua Bíblia Católica, que essa leitura que eu estou fazendo são todas da Bíblia Católica. Jeremias capítulo 10, versículo 14 fala assim: todo mundo fica bobo sem entender, e todo ourives, né, aquele que faz imagens, fica envergonhado. Deus de novo fala da vergonha, né? Continuando esse versículo de Jeremias 10, 14, fala assim: pois a sua estátua é mentira e não tem vida, né? No versículo 15 vai falar assim: as imagens são vazias, uma coisa ridícula, elas desaparecerão no tempo do acerto de contas, né? Até hoje estavam dizendo para você que a imagem era representativa de um santo, ela representava um Deus, né? Mas aqui a palavra de Deus está falando assim, que todas as imagens são vazias, uma coisa ridícula, e um dia elas vão desaparecer, né? E Deus fala assim que aquela pessoa que está fazendo a imagem e aquele que está adorando, que está sendo devoto, aqui a palavra de Deus está falando que ele fica envergonhado, porque a sua estátua é uma mentira, né? E tudo isso está escrito na Bíblia Católica, não é palavra de crente, não é palavra de um protestante, mas tudo isso está escrito na Bíblia Católica, e você pode conferir na sua Bíblia, né? E vou ler mais um versículo aqui mesmo em Jeremias, no capítulo 10, esse mesmo capítulo, você pode também estar conferindo aí na sua Bíblia. Capítulo 10, a partir do versículo 3, diz assim: pois o que é terror para os povos não passa de um nada, né? Novamente a palavra de Deus fala aqui aquilo que as pessoas têm medo, aquilo que eles estão temendo, a palavra de Deus fala que não passa de um nada. Obra de quem trabalha com machado, né? Também diz assim no versículo 4: com prata e ouro enfeitam, o que fizeram com pregos e martelo firmam no lugar para que não fique balançando, né? É isso que a pessoa faz, ela pega um quadro, pega uma imagem e coloca no lugar, só que para ela ficar ali bem firmada, para ela não cair, né, ele tem que firmar com martelos, com pregos, para que a imagem não fique balançando, para que não caia, né? No versículo 5 fala assim: as imagens são como um espantalho numa plantação de pepinos, não sabem falar e precisam ser carregados, porque também não sabem andar. Não tenha medo deles, diz a Bíblia Católica, pois nada de mal podem fazer e não são capazes de fazer o bem, né? Então a Bíblia Católica fala que primeiro a pessoa deve ter muito cuidado com essa imagem, para ela que não fique balançando. Fala que ela é um espantalho numa plantação de pepinos. Por quê? Porque o espantalho serve para quê? Para espantar.
E Deus está falando aqui que eles não passam de nada, então uma imagem somente espanta a presença de Deus. E também diz que as imagens não sabem falar e precisam ser carregadas porque também não sabem andar, né? Então até hoje você estava participando de procissões, levando imagens mortas que não sabem andar, né? Mas hoje a Bíblia Católica está abrindo o teu entendimento, né? E também fala, não tenha medo deles, né? Deus está falando para você não temer, né? Para você dar um fim nisso, porque no livro de Deuteronômio Deus fala assim, para você não temê-las também, né? Por quê? Porque você não deve ter medo, porque elas não podem fazer o bem e também não são capazes de fazer nem bem e nem mal, né? Por quê? Porque é algo morto, algo que não tem vida. Vamos estar lendo também, voltando lá no livro de sabedoria. Esse livro é interessante porque ele só tem aqui na Bíblia Católica, né? Ele não é aceito, né, no cânon, ou seja, no livro dos hebreus, e também não é aceito no livro dos protestantes. Então é interessante que você leia depois com mais paciência esse capítulo inteiro de sabedoria, que é o capítulo 13, e você vai ler muitas outras coisas que falam sobre a imagem e que só tem somente aqui. Né? E aqui a palavra vai falar como é que eles fazem essas imagens, esses ídolos, né? A partir do versículo 10 do capítulo 13 de sabedoria diz assim: infelizes também são todos aqueles que depositam a sua esperança em coisas mortas e que invocam como deuses as obras de mãos humanas, coisas de ouro e prata, trabalhados com arte, figuras de animais ou uma pedra sem valor, obra de mão antiga. Né? Então aqui a palavra, até aqui nós vamos ler mais, né? Mas até aqui já falou que são infelizes, não tem felicidade aqueles que depositam a sua esperança nas imagens, porque elas são como coisas mortas, né? E existem outros que colocam as suas confianças em deuses, né? Deuses hindus que saiu lá do hinduísmo, e a palavra de Deus está falando aqui que isso é uma infelicidade, mesmo que eles estejam cobertos de ouro e prata, trabalhados com arte, mesmo que eles aparentam ser bonitos, a palavra de Deus fala que eles nada são. Né? E muitos também estão adorando figura de animais. Então você viu, né, este livro de sabedoria, um livro que só tem somente na Bíblia Católica. Você viu o que Deus está falando? Que são infelizes esses que colocam a sua confiança em imagens, porque são coisas mortas, diz Deus, né? E Deus fala, são infelizes. Por quê? Porque eles estão convertendo a glória de Deus em vergonha. E Deus falou, não, eu não divido a minha glória, eu não divido a minha honra, eu não dou meu louvor às imagens. Foi o que Deus falou em Isaías 42, versículo 9. E para terminar essa mensagem, gostaria de estar lendo com você mais um versículo, né? Um versículo lá em Baruque, capítulo 6, no versículo 25, em que Deus fala o seguinte: 100 pés são carregados nos ombros, mostrando aos homens a sua falta de valor. Até quem cuida deles passa vergonha, pois se um desses deuses cai no chão, ele é que tem que levantá-lo, né? Então Deus aqui fala novamente dessa vergonha, porque Deus está falando assim que as imagens, elas não têm os pés, mas os pés delas têm que ser carregados, né? Mesmo tendo ali um pé bem feito, bem arrumado, mesmo assim ela tem que ser levantada e carregada, porque senão ela não sai do lugar. E Deus fala, até quem cuida deles passa vergonha. E Deus fala, não busque mais essa vergonha, né? Busca-me. O Senhor fala lá no livro de Jeremias, ele fala assim: buscar-me-eis e me achareis, quando você me buscar com todo o teu coração. Você pode ler em Jeremias capítulo 29, versículo 13, em que Deus faz esse convite: busca-me. Busca-me porque eu serei achado de você, né? Então não esteja mais buscando nem a mentira. Então depois de você ouvir tudo isso, o que é que você deve fazer? Você deve tomar a sua decisão. Então diga agora aí você mesmo para Deus, fala assim: Senhor, eu não vou mais converter a sua glória em vergonha, mas eu converto o meu coração somente a Ti, né? Diga também para Deus: Senhor, eu não vou mais estar buscando a vaidade, mas eu vou Te amar, eu vou Te buscar com todas as minhas forças, né? E diga também para Deus: Senhor, eu não vou mais buscar a mentira, eu não vou buscar essas coisas que estão fazendo para ganhar dinheiro, não, mas eu vou buscar a Tua verdade, eu vou buscar a Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida.